Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos iniciar nosso culto, agradecendo por estarmos aqui, apesar de toda essa chuva, né? E nós vamos iniciar fazendo a nossa leitura bíblica. A nossa leitura bíblica está no livro de Salmos, no capítulo 103, versos 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Vamos orar? Senhor, louvado, engrandecido, exaltado seja o seu nome, Pai. Queremos nos alegrar em Ti e Te agradecer, Pai, pela Tua misericórdia renovada sobre as nossas vidas nessa manhã, por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus. Muito obrigada, Pai, pela vida, muito obrigada por essa comunhão, muito obrigada pela Tua igreja reunida aqui e em toda a face da terra nesse dia para Te louvar. Visita-nos, Senhor, nessa manhã, visita-nos com o Teu Santo Espírito, Pai. Queremos entregar a Ti um culto que seja digno de quem é o Senhor para nós. Ajuda-nos nisso, perdoa os nossos pecados, guarda-nos de todo mal, Pai. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom dia. Vamos ficar de pé? Vamos começar nosso culto adorando a Deus. Adore com seu coração. Entre na presença dele. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser,
som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Podem sentar. Vocês devem estar estranhando o fato de estarmos os dois aqui, mas isso existe por um motivo. A gente, nesse mês, como igreja, vai estar focando nas famílias, um mês em que a gente vai estar com o objetivo de refletir a respeito disso. E algumas coisas muito legais vão acontecer em nome de Jesus aqui. A gente tem preparado algo bem especial. Sabemos que as famílias são a base, não só da igreja, mas da sociedade, e que é importante investir nisso. Vamos fazer a nossa leitura bíblica, que está lá no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 3. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Amém. Vamos ao nosso momento de oração. Pedidos, motivos de gratidão. Quem quer, tem algo para colocar diante do Senhor, Keila? Verdade. Keila está pedindo que a gente ore e a respeito da condição aqui do céu, né? As chuvas realmente alagaram ali novamente. E pedindo direção a Deus, né? De que forma a gente pode auxiliar aqui o seminário também. Mais alguém? Luquiné. O Luquiné está pedindo oração pelo pastor Raymond, que está lá no Haiti, e para que ele possa trazer a família. Ele já deseja isso há tanto tempo, né? Estar sozinho aqui com os filhos, a esposa lá, muito difícil. Então, vamos orar por isso, para que Deus possa prover os recursos também. Mais alguém? Algum motivo de gratidão ou pedido? Irmã Deise. A irmã Deise pede por sua irmã Zilma e pelo sobrinho que, por conta dessa mudança de tempo, está com esse resfriado, pela saúde dele. Mais alguém? Jean? Gratidão a Deus, ontem foi participar do evento lá com as crianças, com o projeto, e foi um ano muito bom. E isso é
dificuldade de a gente conseguir reunir não só os meninos do projeto, mas de 3 comunidades diferentes que puderam estar indo lá com a gente, participando, sabe, dar exemplo numa competição cristã. E fiquei muito feliz com tudo isso que Deus está fazendo na vida desses meninos. Agradecer também a Deus pelo último final de semana que eu pude passar com uma família muito amiga que está passando por um processo bem difícil, que os recursos foram retirados para mostrar a oportunidade, né, para poder recursos. E orar por eles, né, a família da Esmeralda, da Mel. O Caio também está pedindo a Deus um novo emprego, fazendo os bicos, né, então passando uma situação financeira de muito aperto. E pedir a Deus para que esteja trabalhando nessa questão e continuar orando pela saúde do meu pai, saúde plena dele. Jean está agradecendo pelo projeto com os meninos, pelo evento que foi realizado ontem, pela oportunidade que eles têm tido ali, pela família da Esmeralda, que passa por um momento de dificuldade financeira, que o Senhor tenha misericórdia deles, e também pede pela saúde do seu pai, por esse momento difícil que ele tem vivido. Eu queria pedir pelo meu cunhado, Luizinho, casado com a minha irmã. Ontem nós estivemos com eles, foi aniversário da minha irmã, e eu fiquei muito chocada, porque foi a primeira vez que eu o vi depois da pandemia, quando ele teve o agravamento muito grande da condição de vista. Ele é um cara de 40 e poucos anos, sempre foi muito ativo, e ele está praticamente cego. Então, ele usando até o óculos escuros, né? Mas você muito próximo dele, assim, ao lado dele, ele já não está enxergando nada. E ele sempre foi a fonte de sustento da família. Então, um momento muito difícil, minha irmã muito sobrecarregada, com todos os afazeres, inclusive ajudando ele no trabalho de colocá-lo nas reuniões online, porque ele ele tem uma equipe de trabalho, ele lidera pessoas, e ela é quem tem ficado com isso, fora toda a rotina da casa. Então, queria pedir por ele, Luizinho, e pela minha irmã também, que o Senhor possa cuidar deles. A minha irmã se chama Mariane. Então, a Ju está pedindo pela Karen, sua amiga, que está vivendo um momento difícil, provavelmente numa depressão, que o Senhor possa cuidar dela, questões financeiras também. E pelo concurso público que o seu pai vai se submeter, o Luiz também, lá no trabalho da Ju, que Deus possa conduzi-los, né? Que seja um momento de bênção, que eles tenham clareza para fazer essa prova, que Deus esteja nisso. Keila? Legal. Então, Keila está pedindo pelos seus avós, que são muito ativos, né? Vão viajar para Minas. Glória a Deus por isso. É um problema viajar para Minas, tá, Keila? Porque a gente vai e não quer voltar. Então, que Deus conduza eles. E também pedindo pelo seu tio, que está passando um momento difícil no casamento, tio Cirinho, né? Que Deus esteja com eles, e pelo seu pai também, né, por esse momento ministerial dele. Alguém mais? Irmã Deise, depois Jean. Então, pela prima, né? A Julinha está lembrando da prima que fez uma cirurgia, orar por isso, pela recuperação dela. Jean. Glória a Deus. Jean, agradecendo pelo GCM, né, que tem sido uma bênção, e eu faço também das suas as minhas palavras e o meu pedido, a minha gratidão pelo GCM que a gente tem feito lá na ilha, e aproveitando, pedindo pelos nossos amigos lá, Carlos Terra e Leuzia, né, que lidam ainda com a questão do luto do seu filho que faleceu, muito difícil. Então, que o Senhor esteja com eles. Luquiné?
Glória a Deus. Luquiné, agradecendo pela sua filha Eva, que fez 6 anos, né? E agradecendo também porque ela tem uma boa mãe que cuida dela, apesar do Luquiné estar distante. Isso é realmente muito importante. Que Deus possa abençoá-la. E a você também, apesar de longe dela, né? Alguém mais? Se não temos, então nós vamos orar por todos esses motivos, né, de gratidão e todos esses pedidos. Lembrei aqui da recuperação da mãe da Rafa, né, da cirurgia lá dela. Que bom. Que bom, que bom. E lembrar de orar pelas famílias da nossa igreja, né? Um tempo em que a gente vai estar focando nisso. Então, que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amor. Senhor Deus, nós queremos humildemente nos colocar diante do Senhor e entendendo que o Senhor tem poder para realizar maravilhas ainda no dia de hoje, Pai. E o Senhor tem amor por nós também. E nenhuma dos seus atributos seriam tão importantes para nós, poder, soberania, se não fosse o teu amor. Pois o teu amor nos revela que o Senhor tem se importado com nós, tem querido estar perto de nós e tem boas dádivas para dar aos seus filhos, Pai. Tenha o coração atento a cada pedido que foi colocado aqui, Pai, por cada pedido que está no coração de cada um, no mais íntimo. O Senhor conhece o íntimo de cada um também. O Senhor nos sonda, o Senhor nos enxerga. Nada está oculto aos teus olhos, Pai. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai, porque nós somos pó. E nós carecemos imensamente do Senhor e da Tua graça, do Teu amor sobre nossas vidas. Atenta para tantos pedidos feitos na área da saúde, tantas gratidões também, Pai, porque nós entendemos que tudo que vem de bom vem de Tuas mãos. A Tua palavra diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. E nós cremos nisso, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nós bênçãos infinitas. Atenta especialmente, Pai, para essa questão que nós precisamos resolver, quanto ao telhado da parte de cima aqui do seminário, Pai do céu, que o Senhor possa nos dar sabedoria, instrução, recursos para fazer as coisas da forma correta, Pai. Sermos cooperadores da Associação Evangélica de Fé nessa obra que precisa ser feita, Senhor. Toma conta da nossa igreja também, Pai. Toma conta das pessoas que não puderam vir, das pessoas que não estão aqui. Também toma conta das que estão aqui, Pai. Cada lar da nossa igreja, cada família representada por cada membro aqui, Pai, que seja protegido por Tua boa mão. Que os Teus anjos mais fortes e valentes possam acampar em cada casa, Pai. Nos protege das ciladas de Satanás. Nos protege das ciladas do inimigo de nossas almas. Nos guarda, Pai. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando a Deus? Fique à vontade, se quiser ficar de pé. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qual
qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho
teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, tudo domina a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, tudo domina a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor. Amém. Agora nós vamos despedir as crianças para que elas vão para o cultinho. E a Julinha vai vir aqui. Quero chamar as crianças, quero chamar a Julinha também. Enquanto elas estão chegando, Deus ama tanto família, irmãos, que Ele escolheu para si uma identidade relacional. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele como noivo, nós como a noiva. Homem e mulher como uma só carne. Então, para Deus é muito importante que nós saibamos nos relacionar e que isso estruture a nossa vida. Pronto. Falta Maria. Cadê Maria? Está por aí? Então tá. Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada que a gente está na igreja. Obrigada que esse dia é muito bom. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada por esse dia muito bom. Vão com Deus. Pastor Jefferson. Quero orar pela sua vida. Senhor, ainda na tua presença, Pai, agora quando vamos receber o alimento espiritual, a tua palavra, eu quero te pedir pela vida do pastor Jefferson, Senhor. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa o ministério, Senhor, todos os seus afazeres, o seu trabalho. Que o Senhor sempre seja nítido na vida do pastor Jefferson, como tem sido até aqui, como tem sido visível para nós. Que o Senhor abençoe ele grandemente, que o Senhor continue usando ele para a honra e glória do teu nome. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor Jefferson. Pastor Eduardo é uma bênção nas nossas vidas, né? Oi? Domingo passado não teve o Bom dia, Keila. Como foi falado, nós estamos no mês da família, e toda a nossa programação durante esse mês vai circular
em torno da família. Vamos estar falando durante os 5 domingos sobre a família segundo o coração de Deus. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é a família segundo o coração de Deus busca conhecer a palavra de Deus. Isso é fundamental. A gente vai ver que o conhecimento da palavra de Deus, ele é fundamental para nós individualmente, mas também para nós como família. Uma família que não é fundamentada nos princípios da palavra de Deus é uma família que está fadada a passar por uma série de problemas. A família que está baseada na palavra de Deus não vai passar por problemas? Vai. Mas alguns problemas ela vai conseguir evitar e outros ela vai passar de forma mais tranquila porque conhece as instruções da palavra de Deus e conhece o Deus da palavra e sabe que Ele vai cuidar de todas as nossas questões. E aí, falando de família, a Dani, chegou a citar aqui algumas coisas relacionadas ao conceito de família, e eu estava dando uma pesquisada sobre os conceitos de família, e é bem interessante como a gente vai vendo ao longo do tempo os conceitos se alterando, né? Basicamente, era-se designado por família, a família tradicional, que é normalmente formada pelo pai, mãe, unidos por matrimônio e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. E aí a gente tem a família mais ampliada, que era um conjunto de pessoas que possuíam um grau de parentescos e laços afetivos e viviam na mesma casa e no mesmo lar. A própria Constituição brasileira, ela define no artigo 226 que a família é a base da sociedade e que deve ter especial proteção do Estado, né? Só que a gente vai vendo algumas alterações. Com o passar do tempo, com as dinâmicas sociais, automaticamente a gente começou a ter as famílias monoparentais, né? Frutos de... Que isso? Olha essa voz. As famílias monoparentais, inicialmente fruto dos divórcios, dos desquites, das separações, e etc. Só que de um tempo para cá começaram a ser mais comuns as famílias monoparentais por escolha, por opção. As famosas produções independentes. E com o tempo os conceitos de família foram se alterando. E aí hoje não se divulga mais os conceitos de família formada pelo pai, a mãe e um ou mais filhos, mas pessoas que moram debaixo do mesmo teto e têm laços de afinidade, afetividade e etc. Indo bastante contra aos princípios bíblicos de que é realmente uma família. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no artigo 17, diz o seguinte a respeito da família: a família, criada por Deus para o bem do homem, é a primeira instituição da sociedade. Sua base é o casamento monogâmico e duradouro por toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal. Então, alguns detalhes interessantes que a nossa denominação pensa sobre família. Primeiro, que a família foi criada por Deus para o bem do homem. Lá no Gênesis, Deus olhou para o Adão lá e o cavalo tinha égua, o cachorro tinha cachorro, os animais todos tinham os seus pares, e olhou para Adão sozinho, e Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só.
E realmente não é bom que o homem esteja só. Homem só. Já viu? Um lugar que só tem homem. Não é legal. Não é bom que o homem esteja só. Oi? Não é bom que o homem esteja só. E aí Deus foi lá e criou uma companheira para o homem. Ela é a primeira instituição da sociedade. Antes de existir qualquer outra instituição, antes de existir igreja, antes de existir Estado, antes de existir qualquer outra coisa, qualquer outra instituição, Deus instituiu a família. E é bem interessante, os batistas no geral comemoram o mês da família nesse mês. E no dia 22 fui convidado para uma igreja lá da ilha. Acho que eu vou até almoçar na casa do pastor Eduardo, depois vou pregar na igreja, ó. Viu como é que a gente faz? A gente se convida, né? Oi? Não, maravilha, tem coisa melhor? E aí, o tema que me deram para trabalhar foi família, um projeto que deu certo. Oi? As pessoas tentam dizer que família... para que família? Família é algo descartável. Hoje a gente pode já casar hoje, já com casamento ou com a união estável, com data de validade. Né? A gente vai casar e a gente sabe que daqui a pouco não vai dar certo e a gente... não sabem o que é, não sabem o que é realmente viver as emoções do casamento, não sabem o que é realmente abrir mão de si, passar por cima de si e tentar resolver em vez de simplesmente, valeu. A família é um projeto de Deus que deu certo. O pastor Neander, se tivesse sentado ali, ele melhoraria sim, porque eu concordo com ele, Deus não tem projeto, porque Deus não precisa fazer projetos, porque Ele já sabe como é que tudo vai acontecer, Ele simplesmente faz. É a gente que tem que esperar o tempo para que as coisas aconteçam na nossa vida. Mas, enfim, é uma ação de Deus, um ato de Deus que deu certo. E aí ele continua, a sua base é o casamento monogâmico e duradouro. E duradouro por quanto tempo? Por toda a vida. E as duas únicas condições bíblicas para o desfazimento do casamento é a morte e a infidelidade conjugal. E aí a declaração dos batistas continua dizendo que o propósito imediato da família é glorificar a Deus e promover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação de espécie e, bem assim, o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. É bem interessante, a gente vai falar sobre a Bíblia, a gente vai pensar na Bíblia, mas é interessante a gente pensar sobre essas coisas que nos mostram o valor e a importância da família. A família não são simplesmente duas pessoas que resolveram um dia ir lá assinar um papel e diante de um padre, de um pastor, de um rabino e assumir um compromisso religioso e passar a morar na mesma casa e começar a ter filhos e criar os seus filhos. A família não é só isso. As pessoas tentam diminuir o papel, a importância, o valor da família. Né? E um dos grandes papéis da família é o de glorificar a Deus. Nós, como igreja, precisamos glorificar a Deus, mas nós, como famílias que compõem essa igreja, precisamos também glorificar a Deus, assim como devemos glorificá-lo individualmente. E aí ele segue, caindo em virtude do pecado, ele, não ela, né, a declaração doutrinária, caindo em virtude do pecado, Deus provê para ela, mediante a fé em Cristo, a bênção da salvação temporal e eterna. E quando salva, poderá cumprir seus fins temporais e promover a glória de Deus. Então, isso daqui traz um peso de compromisso para nós, crentes batistas. Que a nossa declaração doutrinária diz que quando uma família é salva, ela consegue cumprir o seu propósito de glorificar a Deus. E nós, como crentes,
temos famílias próximas de nós, talvez a nossa família, que precisa ser convertida para que ela glorifique a Deus. Fica a dica, né? E aí a gente vai pensar um pouco sobre uma segunda parte do tema, que a família, segundo o coração de Deus, busca conhecer a palavra de Deus. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? E o primeiro princípio batista, quando você abre os documentos batistas, o primeiro princípio que está lá é que a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Toda a nossa vida deve ser conduzida de acordo com as Escrituras Sagradas. Tudo na nossa vida. Eu acho que eu já falei isso aqui, que eu falo muito disso. Às vezes a gente pensa que a gente tem que guiar a nossa vida ministerial, eclesiástica, etc., pela palavra de Deus, e só isso. Mas não, tudo na nossa vida. O nosso relacionamento conjugal, o nosso trabalho, o nosso estudo, tudo tem que ser regido pelas Escrituras Sagradas. E o primeiro artigo da Declaração Doutrinária fala que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. E é bem interessante dessa questão cultural da Bíblia ser a palavra de Deus em linguagem humana. Deus, eu não sei como é que é a linguagem de Deus, não. Mas Ele adaptou toda a sua linguagem, a nossa linguagem, para que nós possamos compreender quais são os propósitos e os princípios dele para as nossas vidas e para as vidas das nossas famílias. Em Deuteronômio, capítulo 6, nós temos algumas instruções na linguagem humana para as nossas famílias. Deuteronômio, capítulo 6, nós leremos todo o capítulo de Deuteronômio, capítulo 6. Ok? Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, essas linguagens complicadas dessas Bíblias, né? Para que os cumprissem na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra.
não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é bom e reto aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou? Então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. O livro de Deuteronômio ele faz uma recapitulação de toda a lei que foi dada ao povo, momentos antes do povo entrar na Terra Prometida. O povo estava a poucos passos, não literalmente passinhos, mas prestes a entrar na Terra Prometida, e Deus leva Moisés a recapitular todos os estatutos da lei, recontar a história de Israel, para que esse povo se orientasse pelas Escrituras Sagradas, pela recapitulação que foi feita da lei, para que quando eles entrassem na terra que eles estavam prestes a conquistar, eles cumprissem toda a aliança que foi feita entre eles e Deus. E o capítulo 6, ele está dentro desse contexto, e ele vai falar de um relacionamento intenso com Deus. Um relacionamento intenso que envolve a totalidade do ser, a fim de que esse povo servisse e amasse o Senhor com toda a alma, todo o coração, toda a força, e cumprissem os mandamentos que o Senhor deu àquele povo, ainda enquanto eles peregrinavam pelo deserto. E uma das formas que o povo tinha de demonstrar esse amor intenso por Deus era através da obediência aos princípios da palavra de Deus. Era através da obediência que esse povo iria também demonstrar o seu amor por Deus. Essa obediência, ela não era algo apenas pessoal. Não era a Dani obedecendo a Deus, o Itiel obedecendo a Deus, a irmã Deise obedecendo a Deus. Era também algo familiar. O povo foi orientado a obedecer os estatutos divinos em família. Você, teu filho e o filho do teu filho. O povo, dividido em famílias, tinha que obedecer aos princípios da palavra de Deus em família. A palavra de Deus, ela precisa ter um lugar de destaque. A gente vai recapitular aqui alguns versículos. O povo de Israel, até hoje, eles seguem à risca o Shema aqui, a ordem que Deus deu através de Moisés e que está registrada no capítulo 6. E a gente precisa aprender com eles. A palavra de Deus precisa ter um lugar central ou lugares, de destaque na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e no nosso lar. É bem interessante que
Moisés, começando pelo versículo 6, ele fala: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Falarás dela assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Em tudo, central no seu ser, no seu coração, lá no seu interior, a palavra de Deus tem que estar. A palavra de Deus, ela tem que estar no teu braço, na tua mão, na tua testa, ela tem que ser visível. Tem que ser visível na sua vida, a uma vida pautada de acordo com as Escrituras. Ela tem que estar na sua família, tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em sua casa, tem que estar no seu lar. E andando pelo caminho ao deitar ou se levantar, ou seja, a palavra de Deus tem que estar permeando tudo o que você faz. Até o simples fato de sentar, levantar, deitar, a gente tem que estar fazendo menção da palavra de Deus, a gente tem que estar se recordando da palavra de Deus. E aí ele fala de algo muito interessante, que fala: atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Os judeus ortodoxos cumprem literalmente isso até os dias de hoje. Eles têm lá o tefilim, são 2 caixinhas de couro, uma que eles, nos momentos cerimoniais, quando eles vão orar no Muro das Lamentações, nos seus momentos de culto, de devoção, mas são 2 caixinhas de couro. Uma eles amarram aqui na testa, tem toda uma forma correta de se fazer isso. A outra eles prendem no braço, na altura do coração, e tem um conjunto de fitas que se enrolam e vem até a ponta do dedo, né? A palavra estará no teu coração, estará na tua mão, né? Eles buscam viver isso. E além disso, aqui depois fala que colocarás nos umbrais da sua porta, né? Umbrais, alguns chamam de caixonete, ou esse quadrozinho onde tem a sua porta, por onde você atravessa para entrar e sair da sua casa. Eles têm um instrumento, um material chamado mezuzá. A mezuzá, ela pode ser feita de couro, de metal, tem diversos modelos, tem uns mais bonitos que os outros, não sei se vocês já viram, e eles colocam a mezuzá presa nos umbrais da porta, do lado de dentro e do lado de fora, para que ao entrar e ao sair de casa eles se lembrem da lei do Senhor. E aqueles judeus, que são judeus mesmo, ortodoxos, que hoje tem muito judeu aí que é judeu só porque é filho de judeu, né? Assim, mas o judeu ortodoxo mesmo, eles têm até o hábito, eles botam a mão sobre a mezuzá, fazem uma oração quando saem, quando retornam também botam a mão sobre a mezuzá e fazem uma oração agradecendo por terem sido guardados dos perigos, né, da rua, e etc, etc, etc. E, acima de tudo, eles ensinam a palavra de Deus aos seus filhos. E é sobre isso que eu quero falar agora. É muito interessante que, ao falar que a palavra tinha que ser central para o povo, que tinha que ser central para aquela nação que estava se formando, porque até aquele momento aquele povo não era uma nação, eles eram um povo, uma galera que tinham descendência em comum, que estavam ali vivendo juntos, mas eles não eram ainda uma nação, porque eles não tinham uma série de coisas que constituem uma nação. Eles não tinham território, eles não tinham uma lei própria, passaram a ter no deserto com a lei de Moisés, e aquele povo estava começando a se constituir como uma nação que teria um território, que tinha uma lei fixada por Deus, e como nação, aquele povo tinha que ter um relacionamento com a palavra de Deus. Tinha que pautar a sua vida como nação pelas Escrituras Sagradas. Mas, além disso,
eles são instruídos individualmente a amar a Deus e procurar cumprir as palavras de Deus, mas também familiarmente. A família seria o núcleo a partir do qual a obediência à palavra de Deus iria se irradiar pela nação. E aí ele fala o seguinte, no versículo 7, deixa eu conferir aqui, é versículo 7, isso. No versículo 7, fala o seguinte: tu a inculcarás a teus filhos. Você vai falar sobre ela a teus filhos até que entre na mente dos seus filhos. Versículo 20, quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, o nosso Deus. Então Deus fala: olha, vai ter um momento que os teus filhos vão perguntar por que eles devem obedecer esses estatutos que vocês obedecem. E aí, o que vocês vão falar? Porque você tem que obedecer. Faça o que eu estou te falando. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai ter que ir para a igreja, você vai ter que orar, você vai ter que ler a Bíblia. É isso que o Senhor mandou ser feito? Mandou explicar exatamente por que eles obedeciam aqueles estatutos. Eles não eram um povo, eles não eram nada, eles eram um bando de escravos no Egito. E Deus os livrou. E Deus os conduziu a uma terra que havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E esse Deus que fez isso tudo, deu os estatutos para eles, porque sabe o que é o melhor para eles, e eles devem obedecer, não porque o pai fala, ou porque você tem que obedecer enquanto estiver debaixo do meu... Não, porque isso traz benefício para a sua vida. Porque Deus já nos trouxe uma série de benefícios, e nós nos relacionarmos com Ele, e nós obedecermos a sua palavra, nós estamos sendo gratos a Ele pelos benefícios que Ele nos trouxe. Nós fizemos uma aliança com Deus. Deus nos salvou, nos resgatou, nos redimiu. E Ele não pede que a gente faça muita coisa. A gente pede que a gente seja fiel a Ele, a sua palavra. É isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Juliana, o Will, que estão se preparando aí para os rebentos que vão vir, né? É assim que vocês vão criar a Williana ou o Juliano. Eu tenho uma amiga que se chama Williane. Não é um nome bonito? Não vai ser, não? Juliano. Julierme, você conhece alguém? Jesus, glória a Deus. Está sendo gravado, eu estou falando aqui do nome das pessoas. Mas glória a Deus. Dentro do judaísmo, o primeiro contato dos meninos e das meninas, né, com a Torá é em casa com seus pais. Antes deles aprenderem na sinagoga, eles aprendem dentro de casa. Todo menino e toda menina judeu, judia, aprendem em casa, no lar, a Torá com seus pais. E aprendem também na sinagoga? Sim, mas em casa eles aprendem com seus pais, é o primeiro contato que eles têm e são ensinados a colocar em prática. Essa é uma responsabilidade que Deus atribui a nós pais. De ensinar, não somente a Torá, mas todos os 66 livros da nossa Bíblia aos nossos filhos. Não é apenas ensinar com conteúdos bíblicos, é acima de tudo ensinar a amar a Deus incondicionalmente e reconhecer o seu cuidado. Não é só ensinar conteúdo bíblico, não é só ensinar as crianças
as histórias bíblicas é importante, é fundamental que elas conheçam, mas essas histórias bíblicas que elas aprendem tem que ter uma aplicabilidade, tem que ter uma aplicação na sua vida. É bem interessante que lá em casa eu tenho uma professora do Ministério Infantil e eu tenho uma aluna do Ministério Infantil, né? E aí, quando a Tatiane vai chamar a atenção da Maria, Maria, o que você aprendeu na igreja? Você não aprendeu isso? Aí a Maria, olha. Às vezes passa um tempinho, ela está fazendo tudo de novo, mas aí a Tatiana vai lá e repete de novo. Isso faz parte. O que a gente aprende da palavra de Deus tem que ter aplicabilidade para as nossas vidas e não é diferente com as crianças. Com as crianças é da mesma forma. Se as crianças crescem entendendo que a Bíblia tem uma aplicação para a sua vida, que a Bíblia tem exigências, inclusive morais, para a sua vida, essa criança ela vai crescendo, aprendendo a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. E não é só isso, é ensinar enquanto nós mesmos praticamos. A melhor forma de ensinar é pelo exemplo. Tem uma frase famosa por aí, que eu só lembro da segunda as palavras, acho que as palavras convencem e o exemplo arrasta. Eu lembro do exemplo arrasta, né? O melhor estímulo para os nossos filhos ou cônjuges se relacionarem com Deus através da leitura das Escrituras e da oração é nos verem fazendo isso e fazerem isso junto conosco. É ter aquele momento em que você passa e, caramba, minha mãe está lendo a Bíblia. Minha mãe está lendo a Bíblia de novo. Meu pai está lendo a Bíblia, caramba. Meu pai está ali orando. A criança ver isso, ver que isso é uma prática. É muito interessante, já falei algumas vezes aqui sobre a minha avó e sobre como ela foi importante para a minha vida espiritual. A minha avó era assim, às vezes eu ia em casa, posso brincar na rua com meus colegas? Pode e tal. Eu vou orar aqui, não chega fazendo barulho não, tal. Tá. Aí eu saía, brincava, zoava, curtia, tal. Aí eu voltava. Aí eu chegava, né, normal, minha avó já não deve estar mais orando. Aí depois eu fui aprendendo que não era bem assim. Aí voltava, minha avó estava lá e minha avó fazia questão de orar ajoelhada, como uma boa crente pentecostal, né? Ela gostava lá de ajoelhadinha lá orando. Eu e meus irmãos, meus primos, a gente ficava reparando o joelho da minha avó. Minha avó tinha uma crosta preta aqui, mais preta, né? Já é um pouco mais preta assim no joelho, de tanto ficar ajoelhada. E aí ela chegava e chamava os netos: vamos orar? Vamos embora orar. Aí a gente sentava para orar. Ajoelha, vamos orar. Aí minha avó orava, a gente orava junto. Ela pedia para a gente orar, ela orava. E ela orava por toda a família, nominalmente. Os que estavam aqui no Rio, os que estavam lá em Minas Gerais, os filhos, os enteados, os sobrinhos, os netos, os bisnetos, todo mundo nominalmente. Eu falava assim, meu Deus, que memória. Minha avó, criada na roça, em Minas Gerais, lá no interiorzão de Minas Gerais, praticamente analfabeta, mas uma coisa ela aprendeu. Escreveu o nome dela, dos filhos e dos netos para botar na caixinha de oração na igreja. O exemplo arrasta. A gente precisa restaurar, nos tempos de hoje, esses princípios nos nossos lares. Isso é fundamental. Eu tenho um irmão que é mais velho que eu. Mas não faz mais do que ele fazia antigamente. E
Isso é muito importante para nós. As nossas famílias precisam amar a Deus e a sua palavra. Isso não apenas individualmente como membros de uma família, mas coletivamente como uma família. É interessante que quando a gente se casa, a gente ouve lá, né, uma série de textos bíblicos, e com certeza em todo casamento, não importa o texto que o pastor escolha para pregar, ele sempre vai fazer referência ao se tornar os dois uma só carne. É indissolúvel, é inseparável. Você pode tentar separar, mas está a Dani aqui que vai entender isso melhor do que qualquer um de nós aqui. Quando você separa, você causa muitos danos. Muitos danos. Emocionais, sociais, psicológicos, espirituais, financeiros. Sabe? Então, nós como pessoas que foram feitas e desse que foram feitos de duas pessoas nasceram ou até mais de em alguns casos 10, 15, 20, assim, mas essa família precisa estar unida em torno das Escrituras Sagradas. Precisamos restaurar em nosso lar os cultos domésticos, os devocionais em família e todas as práticas que aproximem as nossas famílias de Deus e de sua palavra e nos leve a amá-lo com toda a intensidade do nosso ser. Precisamos fazer isso. Precisamos buscar amar a Deus, amar a sua palavra, cumprir a sua palavra, mas só é possível amar a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus se nós conhecermos a palavra de Deus. É muito interessante. A gente vê gente por aí que descumpre as leis do estado, do município, da nação, conscientemente. Tem aqueles que são muquiranas mesmo e conscientemente descumprem as leis. Mas tem muitos que descumprem as leis, cometem crime, porque quando você descumpre a lei, você está cometendo um crime. Pode ser mais pesado ou mais leve, mas não conhece a legislação que foi estabelecida e que disse que aquilo ali é errado. E aí, como é que a gente vai cumprir uma legislação que a gente não conhece? Muitas legislações aí, elas são divulgadas no Diário Oficial do Estado, do município, da União, que ninguém lê. Ninguém lê. Você lê o Diário Oficial quando te interessa. Quando é que vocês leram o Diário Oficial? Quando o ensino médio de vocês foi publicado. Quando vocês participaram de algum processo que ia ser publicado no Diário Oficial. Eu trabalhei durante algum tempo fazendo prestação de contas, administração financeira, áreas de compras e prestação de contas para projetos culturais que eram incentivados, né, que passavam pelas leis de incentivo, principalmente pela Prefeitura do Rio. E os contratos tinham que ser publicados no Diário Oficial. E o produtor cultural tinha que ir lá observar se foi publicado ou não, para depois a Prefeitura não publicar e você se ferrar, porque você tem que fazer, você tem que pagar a publicação e etc. Então, a gente só olha Diário Oficial quando a gente tem necessidade. As leis são publicadas lá no portal da Alerj, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no nosso caso, o Estado do Município do Rio, do Senado, da Câmara, etc, etc, etc. Mas quantos de vocês acessam regularmente esses sites para ver se tem alguma lei nova, alguma atualização, além daquelas que são mediatizadas por algum motivo? E aí a gente acaba descumprindo um monte de lei porque a gente não conhece.
E é obrigação dos órgãos que estabelecem essas leis divulgar essas leis para que elas entrem em vigor. Né? E com a gente não é diferente. Se a gente não conhece os princípios, as ordenanças, os ordenamentos de Deus para as nossas vidas que estão nas Sagradas Escrituras, a gente vai descumprir. E muitas vezes a gente vai estar lá, caramba, isso era pecado? Eu não sabia. Né? E Deus publicou a lei antes de exigir o seu cumprimento. Foi lá, chamou Moisés, olha, vai ser assim, 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 tá? O próprio Deus escreveu e Deus deu para Moisés. Vai lá. Essas são as leis que o meu povo vai servir. Nós temos a nossa leizinha aqui. Você tem. Na minha casa deve ter mais de 15 Bíblias. A casa da Keila, filha de pastor, também deve ter um monte de Bíblia. A casa do pastor Eduardo também deve ter um monte de Bíblia. A casa irmandez também, esposa de pastor, diretor de seminário. Deve ter trocentas Bíblias. A gente tem acesso à Bíblia. E a gente precisa conhecê-la para poder cumpri-la. Como a gente vai cumprir uma coisa que a gente não conhece? E a nossa família precisa procurar conhecer as Escrituras. A gente precisa crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Para que, é bem interessante, a gente não vai se relacionar com Deus, a gente não vai ler a Bíblia, a gente não vai cumprir os estatutos de Deus só por causa disso, mas a Bíblia, aqui em Deuteronômio 6, ela traz uma série de promessas para nós quando nós cumprimos as Escrituras Sagradas. Diz que tudo nos vai bem, que nós seremos bem-sucedidos. Nós não devemos fazer isso para sermos bem-sucedidos. Eu vou ler a Bíblia porque se eu ler a Bíblia e eu cumprir os estatutos que estão ali, eu vou ser bem-sucedido. Não, porque eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. E Jesus acrescenta mais um, de todo o meu entendimento. E é por isso que eu vou procurar agradar a esse Deus que eu amo com toda essa intensidade, através do cumprimento da palavra, da lei, das ordenanças que Ele deixou para mim. E, de quebra, se Deus achar que assim deve ser, eu vou ser abençoado. Se Deus achar que... Não vai lá, ó Senhor, eu li, eu cumpri, obedeci, cadê, Senhor? Não, pelo amor de Deus, não faça isso, tá bom? Você também que está aí, não faça isso não, tá? Oi? Isso é muito importante. A gente não tem que barganhar com Deus. Deus fez uma aliança conosco. Ele está sempre cumprindo a sua parte na aliança. E nós precisamos cumprir a nossa. Independente do que vem como resultado disso, precisamos cumprir a nossa parte da aliança. Até porque o maior benefício dessa aliança é a salvação das nossas almas. E ninguém que saiba disso vai querer descumprir a aliança com Deus. Amém? Senhor, muito obrigado porque o Senhor já deixou registrado, Deus, tudo aquilo que nós precisamos para termos um bom relacionamento com o Senhor. O Senhor já deixou escrito tudo o que nós precisamos fazer para te agradar, tudo aquilo que nós precisamos fazer para cumprir a nossa parte na aliança que o Senhor estabeleceu conosco, primeiramente através de Moisés e depois através do sangue de Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor traz as orientações necessárias nas suas Escrituras. E eu peço, ó Deus, que o Senhor ajude a cada um de nós e a cada família representada hoje aqui a amar a Tua Palavra, a buscar conhecer a Tua Palavra e buscar cumpri-la no dia a dia, no lar, fora do lar, que a cada momento nós, como famílias que se chamam famílias cristãs, possamos buscar o conhecimento das Sagradas Escrituras, para podermos assim cumprir todos os estatutos que o Senhor deixou para nós, ó Deus. Nos ajude. Nós sabemos que a nossa natureza humana caída vai sempre tentar nos puxar para uma direção contrária à Tua vontade, àquilo que o Senhor tem para nós. Mas eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a nos aproximarmos de Ti, a buscar cumprir os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas,
procurar obedecer os estatutos que o Senhor deixou para as nossas vidas e as nossas famílias. Que as nossas famílias sejam, as nossas famílias, os nossos lares sejam lugares onde o nome do Senhor seja glorificado, onde a palavra do Senhor venha ter a primazia e onde todos nós nos guiemos por elas. Muito obrigado, Deus. E eu peço que o Senhor continue nos ajudando, porque de nós mesmos nós não somos capazes. Sem Ti, nada nós podemos fazer. Ajude-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sou pobre sem luz, nada tenho pra te oferecer. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por Ti. Correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Sou pobre e cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que me aceitas como sou. Oh Deus, preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo
Amém. Irmãos, nós estamos tendo os nossos GCMs, né? O Jean falou hoje, aí tem sido uma bênção. Se você ainda não tem participado de um GCM, procure o mais próximo da sua casa ou que você tiver mais afinidade e participe. Como o próprio nome do GCM, a gente usa só a sigla e aí às vezes escapa o propósito que está no nome, né? Grupo de Crescimento Mútuo. É o lugar onde a nossa igreja acredita que através do compartilhamento da palavra de Deus, através do compartilhamento de vida, nós iremos crescer juntos. Né? Então, participe. Se você não está participando, procure para você participar, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida e na vida das pessoas que vão participar também junto com você no GCM. Amém? Nós temos o GCM terça-feira em São Cristóvão, na casa do Will e da Ju. Temos sexta-feira, temos 3 GCMs. Rocha, casa do Itiel e da Cíntia. Ilha, pastor Eduardo e Dani. E Pilares / Caxambi, aquela região ali, na casa do Josué e da Monique. Então, procure aquele que for melhor para você participar e participe, não deixe de participar. Tá? Você que está assistindo mais tarde, também gravado aqui, participa do GCM, por favor. Domingo que vem nós temos ceia e nós vamos ter um preletor especial. Vem cá, Keila, rapidinho. A Keila vai falar sobre ele é amigo pessoal da Keila. No próximo domingo nós vamos ter a presença do pastor Wesley Freire, que lidera o ministério Som que Desperta. Ele estudou comigo no seminário lá em Minas Gerais e essa semana ele vai estar aqui no Rio. Esse projeto Som que Desperta é um projeto que tem o propósito de trazer um novo ar para a igreja, né? Despertar a igreja para uma nova vida com Deus. E domingo que vem ele vai estar nos abençoando, liderando o louvor e trazendo a palavra, também contribuindo. E aí ele vai trazer algum material referente ao Ministério Som que Desperta. Vai trazer algumas blusas, alguma coisa. E se os irmãos quiserem contribuir, ajudar, os irmãos fiquem à vontade. Depois eu vou estar disponibilizando as informações no grupo da igreja. Ele é lá da Bahia, desculpa, eu esqueci de falar. Ele está vindo lá da Bahia para abençoar a gente aqui. Amém, irmão. Então, venha, não deixe de vir, traga um amigo, traga aquele irmão que você está vendo que não está aqui hoje, falar igual eu falava lá na outra igreja, lá na outra denominação. Traga, tá vendo aquele irmão que você não está vendo aqui? Traga ele com você no próximo culto, né? Convide pessoas que tenho certeza que vai ser abençoador. Amém? Então, domingo que vem nós temos ceia, temos a participação do pastor Wesley. Alguma coisa? Algum aviso que eu estou esquecendo? O culto hoje às 17 horas, vai conduzido aqui pelo Luquiné e pelos irmãos. Ele agradeceu, né, e pediu oração lá pelo pastor Raymond. Essa semana o pastor Raymond me mandou mensagem, está feliz que está lá podendo rever a família, está lá curtindo, me mandou foto com a família toda dele lá. Ele tem uma filha que é do tamanho dele. Depois eu compartilho com os irmãos a foto da família do pastor Remy e como ele está contente lá no Haiti com ele. Isso é muito. Você recebeu também, né, Jean? Fiquei muito feliz quando eu recebi. A gente estava aqui almoçando, eu compartilhei com a Fabi, com a Letícia, com o Raí. Eu fiquei muito, muito feliz de poder ver. E o Luke Neto está conduzindo aí o trabalho aos domingos às 17 horas. Então, você que estiver disponível e puder vir participar, vai ser bênção. É bênção, não é, Jordi? Hoje vai ter mais um preletor. Maravilha. Haitiano brasileiro? Brasileiro. Aí, ó, ele está trazendo o preletor brasileiro direto para ver se os irmãos vêm. Aí, irmãos.
Então, hoje, 17 horas. Hoje vai ter também o chá lá no encontro, né? Se você trouxe alguma coisa para enviar pelo Jean, ou se você não trouxe, mas quiser ver uma outra forma de abençoar, procura o Jean depois do culto, tá bom? Pastor Edu? Maravilha. Ou no final do mês, ou no dia 12 de junho, nós vamos ter um encontro de casais aqui na igreja. Então, irmãos, se preparem. Se preparem que vai ser bênção. Tem uma galera aí já pensando, esquematizando isso, e eu sei que vai ser bênção. O encontro de mulheres foi bênção? Maravilha. O de casais também vai ser, o de jovens também, e assim sucessivamente. O Jorginho até comemorou ali quando falou de jovens. Casais ainda não dá, né, Jorginho? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Acho que foram todos os recados, avisos, anúncios. Então, é isso. Teremos EBD. Isso, próximo sábado, primeiro sábado do mês, nós temos culto lá no São João às 19 horas. Às 19 horas. Você que também quiser participar, estar lá junto, conhecendo o trabalho que já é feito lá há muitos e muitos anos, você está convidado também. E eu poderia até falar intimado, né? Mas ia ficar muito forte. Vamos ver assim. Então você está intimado a orar pela comunidade e pelas famílias. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor conosco e com a nossa família. Muito obrigado porque o cuidado do Senhor é visível sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E nós, nenhuma palavra que nós utilizemos, nenhum ato que nós façamos vai ser suficiente para expressar gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós. E nós pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, da nossa família, da nossa vizinhança. Eu peço ali pela comunidade do São João, que o Senhor possa abençoar aquela comunidade, abençoar as famílias que moram naquela localidade, que o Senhor possa abençoar as famílias que fazem parte do projeto Água da Vida. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar e que o Jean, a Vanessa, o Lucas, a Angélica e todos os outros irmãos que têm apoiado o trabalho ali, pastor Celso, a irmã Elza, que todos eles, Senhor, possam ser instrumentos através do qual o Senhor vai abençoar aquela comunidade, através do qual o Senhor vai trazer redenção, restauração de vida, restauração de família, trazer salvação. Ó Deus, que o Senhor possa, através do projeto que ali se realiza e do ponto de pregação que está estabelecido ali, abençoar as famílias que fazem parte desse projeto e as famílias que estão ao redor de onde acontece o projeto e de onde está o ponto de pregação. Que o Senhor possa abençoar-nos. Abençoe o Luquiné e toda a equipe que estará hoje conduzindo o culto ao Senhor nessa noite, nessa tarde e noite. Que o Senhor possa abençoá-los, conduzi-los, que tudo seja para a glória do Teu nome, para que Seu nome seja glorificado e que, em nome de Jesus, ó Deus, esse trabalho venha se contar com a bênção do Senhor e com o cuidado do Senhor cada vez mais sobre eles, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando e cuidando de nós. Quando nós estivermos retornando para os nossos lares, cuide de nós, nos livre, nos proteja dos perigos e nos leve em paz e nos dê um restante de domingo abençoado debaixo do cuidado do Senhor, para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém.